Olá pessoal, meu nome é Vitor Yuri Neves e hoje no Solstício Equinócio nós vamos ter Book Talk. Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Half Bad, da Sally Green, certo? Então, vem comigo. Bem, primeiramente eu gostaria de me desculpar em relação à qualidade do vídeo. Se tiver um pouquinho escuro, é porque eu tô sem como iluminar o vídeo, tô sem lâmpada, tô sem refletor, tô sem sol, tô sem nada. Então, leve em consideração, por favor. Ajude um amiguinho blogueiro, tá bom? Bem, a primeira coisa que eu poderia dizer pra vocês em relação a Half Bad é que ele destoa completamente de tudo o que eu já vi no mercado até hoje, em relação à premissa, no caso a temática, como eu quero dizer, em relação à narrativa, né, como a autora desenvolveu essa narrativa, como ela desenvolveu e criou certos personagens. Pra falar a verdade, todos os personagens, pois todos eles têm peculiaridades bastante marcantes. Então são personagens que vão ficar na sua cabeça por bastante tempo, mesmo que a história em si que envolva esses personagens, que interligue esses personagens, não seja lá tão legal assim. Vou explicar um pouquinho melhor. Enquanto eu lia Half Bad, eu percebi que a autora, a Sally Green, ela pode ter sim facilmente se inspirado em outros livros do gênero para poder escrever o Half Bad, no caso a série, a trilogia Half-Life, mas não é exatamente uma coisa completamente igual, sabe? É uma inspiração, uma leve inspiração, e eu meio que assimilei a série Bruxos e Bruxas do James Patterson e até mesmo a Harry Potter, e eu vou explicar melhor também por quê. Bem, nesse livro daqui, que é o primeiro da trilogia, é aquele livro introdutório, então vai ter muita narração, vai ter muita introdução do mundo e dos personagens. Eu creio que a história em si só vai se alavancar mesmo no segundo volume. Mas nesse livro daqui a gente conhece o Nathan. Ele é um meio código. No mundo onde Sally criou meio códigos, seriam a mesma coisa de bruxos meio sangue, que seria o fruto de um relacionamento entre bruxos da luz e bruxos das sombras. E é literalmente assim que eles são catalogados nesse universo daqui. Em sua grande maioria, os bruxos das trevas, eles foram completamente caçados e dizimados da Terra. Então é complicado achar um bruxo das trevas, no caso um bruxo das sombras, que eu quero dizer. Ainda existem em algumas regiões espalhadas, mas não onde o nosso protagonista mora, o Nathan. Ele é um único, para falar a verdade, ele é um único meio código registrado em todo o mundo. Porque geralmente bruxos da luz não se relacionam com bruxos das trevas, o que não segue a regra do vice-versa. Não sei se vocês conseguiram me entender, mas vamos continuar. Então, em certos períodos da vida, todos os bruxos, tanto quanto da luz, das trevas e meio códigos, eles passam por processos de espécie de seleção, digamos assim, para poder decifrar melhor o bruxo, né? Para saber qual é a sua característica, qual é a sua natureza. Se ele vai tender para a luz ou para as sombras, ou para qual dos lados os meios códigos vão tender, certo? Se eu não me engano, essas entrevistas que esses bruxos fazem com o conselho variam de 8 a 17 anos. Então tem várias reuniões ao longo desse período. Então, como eu já disse, o Nathan, ele é um meio código, um meio bruxo, certo? Então ele tem medo de que quando ele faça 17 anos ele tenda para as sombras. E tudo diz de que ele vai tender para as sombras, pois o pai dele ainda pois ele é vivo, o maior bruxo das sombras e o mais perigoso de todo o mundo. Então dá para se imaginar que ele tenda para as sombras. Ao contrário de vários outros livros que ligam bruxos da luz com pessoas boas, essa regra não se aplica aqui nesse universo, pois o conselho, como eu disse pra vocês, é uma espécie de governo, né? Só pros bruxos. Ele é composto 100% por bruxos da luz. E esses bruxos da luz, eles se auto-intitulam como honrados, bondosos,
sabe, prósperos, eles querem o melhor para a sociedade bruxa, sendo que eles fazem de tudo o que tiver ao alcance deles para poder destruir qualquer bruxo das sombras. Mas ser um bruxo das sombras não quer dizer exatamente que você seja mau, certo? É apenas a sua natureza, a natureza da sua magia, digamos assim. Então, conseguiram entender? Espero que sim. Então, conforme o tempo vai passando, a gente percebe que o Nathan, ele vai passando por muitos mal bocados, e ele sofre na mão desses bruxos da luz, sabe? Porque eles, de certa maneira, maltratam ele, por mais que não seja fisicamente, sabe? O Nathan, ele mora com a avó materna e os 3 meio-irmãos dele. Ai, uma delas eu odeio, né? Que uma bruxa da luz, extremamente ignorante, rude e cruel. Mas os outros 2 são muito bons, eles são bem legais com o Nathan. Em especial o Aaron, que é o irmão mais novo. Ele é mais velho do que o Nathan, mas é o mais novo dos 3 irmãos. Ele é simplesmente o melhor amigo do Nathan. Então eu gosto muito do Aaron. Da outra também, esqueci o nome da irmãzinha do meio, mas a mais velha, que cocô de pessoa, gente. Então, antes dele fazer 17 anos, o conselho achou melhor tirar a guarda da avó e trancar o Nathan em uma espécie de prisão educadora. É isso? Certo, produção? No meio de uma mata fechada, junto com uma guarda barra bruxa do conselho. Uma bruxa da luz que serve como guarda real, digamos assim. Então, ele iria ficar preso lá até os 17 anos, quando ele fosse passar por essa fase, porque antes dos 17 anos os bruxos eles são chamados Brooks, e depois dos 17 eles viram bruxos plenos, completos. Eles recebem seus poderes na sua totalidade. Tem todo um rito de passagem que acontece lá, tem um negócio que eles têm que receber 3 presentes, que seriam 3 relíquias da família. Aí tem uma espécie de feitiço que rola lá no meio, uma mandinga braba lá, toca uns tambor e tal. E acontece esse ritual de evolução, né? Então é assim que um Brooks ascende para bruxo completo. Então é meio bizarro. Mas ele fica com medo dele chegar aos 17 anos e ainda estar preso naquele lugar e não conseguir passar por esse ritual. Porque diz a lenda de que se um bruxo não passar por esse ritual, ele morre. Então tá aí o nosso medo, e o medo do Nathan, principalmente. Eu gostei muito da narrativa da autora em determinado ponto pra depois. Porque os primeiros capítulos do livro são, tipo, horrorosos, sabe? A narrativa é pífia. Essa é a palavra. Eu não sei o que aconteceu, porque é um tipo de narrativa que eu nunca vi no mercado, nunca vi em nenhum outro livro. É complicado até de explicar pra vocês como é essa narrativa. É como se nós estivéssemos na cena como o protagonista, sendo que uma outra terceira pessoa, que seria o eu lírico da história, da narração, estivesse contando pra nós o que nós estamos fazendo. É meio complicado de se entender, mas quando você pegar pra ler, tu vai entender. Tem gente que adorou esse tipo de narrativa, tem gente que odiou, assim como tem gente que ama e odeia esse livro em sua totalidade. Então é um livro um pouco 8 ou 80. Mas em relação aos personagens, eu amei todos os personagens desse livro. Eles foram muito bem construídos, muito bem desenvolvidos, sabe? As histórias que ligam os personagens pode não ser muito interessante, mas os personagens em si, nossa, são fenomenais, sério mesmo. E a construção do Nathan é fantástica, sério. Eu esqueci de mencionar pra vocês, mas Half Bad é o livro de debut release, né, da autora, da Sally Green. Foi o primeiro livro que ela escreveu e ele foi o primeiro livro a entrar no Guinness Book Records como o livro mais traduzido, sendo um debut release do mundo. Ele foi traduzido para mais de 40 línguas. Eu acho que foram 45 línguas. Para um livro de estreia, isso, tipo, é fenomenal. O livro ele foi lançado em 2014, se eu não me engano, certo? Em 2014. E ele já teve os direitos autorais comprados pela Fox 20th Century, se eu não me engano. E já está em fase de produção, de pensar, né, do roteiro do filme. Mas é isso aí, pessoal. Como eu disse, tiveram muitas referências a vários outros livros do gênero, como eu já expliquei pra vocês.
mas não sei se foi pelo fato de ser o primeiro livro, não teve muita história, só teve esse lance do Nathan preso, entendeu? Essa tentativa dele fugir de lá, com esperança do pai dele ir salvar ele. Eu esqueci de mencionar isso pra vocês, mas ele meio que gosta do pai dele, mesmo sabendo que ele o abandonou antes mesmo dele nascer, de que ele é um bruxo mais perigoso da história, de que ele é caçado pelo conselho, e de que, né, apesar disso tudo, ele gosta do pai e tem esperança de que ele vá resgatar ele um dia. Certo? Então é aquela coisa, não vá com sede ao pote, não vá esperando uma história sensacional nesse primeiro livro, porque não é essa coisa toda, sabe? Mas os personagens valem muito a pena mesmo, eles são muito bem construídos, eles tiveram uma narrativa sensacional em volta da história, mas, apesar disso tudo, eu dei 4 estrelas para esse livro. É aquela coisa, não é a melhor história do mundo, mas é um entretenimento de qualidade, certo? Dá pra você passar o tempo tranquilo, você lê rapidinho, a narrativa é fácil, os capítulos são muito rápidos também, então tem um desenvolvimento bacana, certo? Então é isso aí, pessoal, fica a recomendação pra vocês, certo? Vocês podem me adicionar no Scoob, no Goodreads, podem me seguir no Facebook, no Twitter, no Tumblr, no Instagram, eu tô sempre conversando com vocês. Então é isso aí, pessoal. Um beijo pra todo mundo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tcharam! Voltei! Oi, pessoal, eu tava morrendo de saudade de vocês, voltei finalmente!